Fala galera, bem-vindos a este canal. Eu espero que você esteja muito bem. E hoje nós estamos aqui dando sequência à nossa série aqui das doutrinas elementares de Cristo Jesus, que está lá em Hebreus 6. No primeiro vídeo a gente fez aqui uma introdução, fez aqui a importância, o que é maturidade, como começar a entender aqui o texto de Hebreus. Foi bem legal. Então eu te aconselharia a assistir o primeiro vídeo, porque nesse vídeo a gente vai começar a falar de cada uma das doutrinas, a começar pelo arrependimento de obras mortas. Claro que é só uma visão geral, um panorama, mas vai ser o suficiente para você ter esse ponto de partida e começar aí a comer o rolo e a estender nisso sozinho aí. Então bora lá, pega aí a tua Bíblia, teu bloquinho de anotação e bora comer esse rolo juntos. Hebreus 6, versículo 1. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Vamos só até aqui. E lembrando que esse "e" aqui, ele vai ter a função de adição, tá? O arrependimento e a fé em Deus, eles estão profundamente interligados. E eu vou tentar trazer isso aqui para vocês mais ali no fim do vídeo. Mas primeiro, vamos definir aqui o que é arrependimento, né? Arrependimento de obras mortas. Porque talvez você, assim como eu, toda vez que ouve alguém falando de arrependimento, eu já diretamente conecto do arrependimento dos meus pecados. Tá certo, é isso mesmo. Temos e devemos nos arrepender dos nossos pecados. Porém, é um pouquinho mais completo e complexo do que isso. Quando diz aqui obras mortas, essa palavra mortas, ela vai de fato vir do grego nécros, que significa aquilo que não tem vida, sem fôlego, sem atividade espiritual. Como que eu vou te explicar isso para vocês? Pensa aqui, né? Existem muitas religiões, até muitas pessoas que elas são muito ativas nas obras sociais, nas caridades, e isso é muito legal. Entretanto, não condenando a ação em si, que isso é bom, é joia, continue fazendo. Entretanto, o problema é quando eu penso que estas obras, a prática dessas boas ações para os meus próximos, meu vizinho, as pessoas, a prática disso é o caminho que vai me levar a alcançar a salvação. Não é, tá, gente? A Bíblia é muito clara, só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Então, toda vez que eu estou indo no caminho, tentando alcançar a salvação através daquilo que eu faço, das minhas obras, essas obras são mortas, porque elas não me levam a ser salvo. E Jesus vai dizer para a gente, lá em João 17,3, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, que conheçam, quer ver? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Se você acha que através das suas obras você vai alcançar a salvação, você precisa de se arrepender. Olha só como é que é aqui, ó. Estou aqui caminhando nessa direção, fazendo obras e achando que pelas minhas obras eu serei salvo. E aí alguém fala para mim que não é pelas suas obras. Efésios 2 vai dizer que não é por obras, mas pela graça de Deus, para que ninguém se glorie. Aí você descobre, sério, não estava pelas minhas obras? Você precisa de sofrer um arrependimento das suas obras que estavam sem vida, que não te levavam a ter relacionamento com Deus. E agora, arrependimento, que significa metanoia, mudança de direção, convergência. Obras mortas, obras que não têm vida, obras que não levam a ser salvo. Alguém me falou a verdade, alguém pregou o evangelho para mim. Não é assim, é só por Jesus Cristo. Ele é o caminho. Agora você converge, você muda de direção. Agora você começa aqui, ó, tá na direção da salvação. Você mudou a direção da sua vida. Você sofreu uma metanoia, um arrependimento. Agora você entende que não é por obras, mas pela graça de Deus que enviou o seu Filho ao mundo. E também, parênteses aqui, não quer dizer, se você é cristão e você entende que não é pelas suas obras, que você não tem que fazer mais nada e que você não deve mais fazer o bem para o seu próximo. Não é por obras, mas é para obras. Esse mesmo texto de Efésios, que vai dizer para a gente que não é por obras para que ninguém se glorie, né, mas é uma graça, um dom de Deus, vai dizer que Deus preparou obras de antemão para nós, obras para que praticássemos. Ou seja, fazer boa ação, fazer o bem ao próximo é a nossa obrigação, o nosso dever, é a consequência de agora ter e desfrutar de comunhão, de relacionamento da vida eterna. Isso é a consequência, é a nossa obrigação.
mas não é isso que vai garantir a nossa salvação. Ou seja, eu preciso me arrepender de toda e qualquer tentativa de chegar ao céu que não seja por meio de Jesus Cristo, porque essas tentativas estão todas mortas, sem vida. E também arrependimento dos meus pecados. Porque o que o pecado faz? O salário do pecado é a morte espiritual, a separação de Deus. Quando Adão pecou, Adão e Eva lá no Éden, eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente, porque eles passaram a estar separados de Deus. É por isso que eu me arrependo dos meus pecados, porque o meu pecado me leva a estar morto espiritualmente, a estar separada de Deus. Então eu tenho que ter urgência em ter consciência dessa separação, daquilo que me separa, e metanoia. Outra coisa que é muito importante é eu entender que o meu arrependimento ele deve gerar frutos dignos de arrependimento. Como que eu posso explicar isso? Eu tenho uma amiga, vou tomar um golinho de água aqui. Eu tenho uma amiga que ela era casada. E ela era casada com um cara que, na verdade, era um grande babacão. Ele traía ela demais. E ele sempre, às vezes, se baseava na fé, que tem que perdoar, restaurar o casamento, etc. Que ele se arrependeu, chorava. E aí ele ia lá e perdoava. Passava um mês, de novo. Aí, todo o drama de novo. Chorava, me perdoa, não vou fazer isso mais, caí. Ela perdoava de novo. Com o tempo, isso começou a se tornar, assim, um ciclo vicioso. Toda vez ele fazia a mesma coisa com ela. Um dia ela veio conversar comigo, ela estava bem no limite dela, sabe? E ela queria mesmo, assim, alguém que meio que liberasse ela fazer aquilo que já estava no coração dela, porque ela estava muito machucada com aquela situação. Ela falou comigo assim, Lídia, eu quero perdoar, eu quero restaurar o meu casamento, mas eu não aguento mais que toda vez ele faz a mesma coisa e me trai com um monte de mulher. Com as mulheres da igreja até às vezes, com as meninas do bairro. Eu não aguento mais isso, Lídia. E aí, o que eu falei com ela? Falei assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, quando ele veio na Terra, ele disponibilizou o perdão para toda a humanidade. Para todo mundo. A salvação, o perdão está disponível para todos. Só que nem todo mundo bebe dos benefícios de ser perdoado e ser salvo. Só aqueles que genuinamente se arrependeram. E como que a gente sabe disso? Provérbios 28 vai dizer pra gente: aquele que confessa o seu pecado, se arrepende e deixa, este sim alcançará misericórdia. O que é esse que deixa? É o fruto de arrependimento. É você parar de praticar aquilo que te afasta de Deus. No caso da minha amiga, o que eu falei com ela? Olha, ele não é digno de usufruir dos benefícios do perdão que você está oferecendo para ele, porque ele não está se arrependendo. Ele está sentindo remorso, fica com vergonha, mas ele não tem um arrependimento genuíno que vai resultar em um comportamento diferente, um comportamento de alguém que agora não vai mais te trair. Então, nesse caso, minha amiga, eu vou te dizer que você está liberada, se você quiser, não estar mais nesse relacionamento. E eu não sou pró-divórcio, nem em caso de adultério, tá? Eu acho que, assim, a melhor opção, se há possibilidade, é sempre haver a restauração, o perdão, se houver arrependimento genuíno, mas nesse caso não havia arrependimento. Então, nesse caso, sim, a Bíblia, né, na verdade, sim, né, no caso do adultério, a Bíblia te deixa a possibilidade de você escolher se você quer perdoar ou se você quer mesmo encerrar aquele relacionamento. Se você puder perdoar, melhor, é sempre melhor, mas se não, a Bíblia te dá essa possibilidade, sim. No caso dela, ela queria muito perdoar, ela queria restaurar o casamento, quem não queria era ele. Porque vivia fazendo a mesma coisa, ele não tinha um arrependimento genuíno. Ou seja, o fruto de arrependimento é um comportamento diferente. É aquela pessoa que não faz mais aquilo que levou ela a morrer espiritualmente, a estar separado de Deus. Outra coisa também que é muito legal para entender acerca do arrependimento é que quando a gente entra nessa nova rota de relacionamento com Cristo, algumas coisas vão ter que mudar. Quero que você pense, por exemplo, numa menina, numa senhorita muito gata, muito linda, e essa menina trabalha, tananã, vai toda bonita pro trabalho, e ela é muito gente boa, e aí, vira e mexe, ela recebe altas cantadas, flores, os caras chamam ela para sair, e vez outra, ela aceita. Ela vai lá, sai, janta, já teve alguns namoradinhos, não deu certo, terminou. Pim, um dia ela conheceu o amor da vida dela e ele pediu ela em casamento. E eles se casaram. Agora, que ela está casada. Pensa só,
Quando ela estava solteira e ela correspondia às investidas dos outros rapazes, aquilo que ela fazia era pecado? Não, não era pecado. Ela era solteira, estava conhecendo alguém. Desde que ela não ultrapasse os limites, estava tudo bem aquilo que ela estava fazendo. Mas agora que ela está casada, se ela continuar correspondendo às investidas dos rapazes, ela vai estar em pecado? Vai, né? Porque agora ela tem uma posição diferente. O que ela sofreu aqui? Um arrependimento. Pensa só, ela estava nessa direção aqui. Solteira, caminho de solteira, correspondo aos meus amigos, às vezes eu aceito o convite para sair, eu gostei, achei o carinha bonitinho, tananã, namorei, não deu certo, terminei. Tô solteira, tá tudo bem. Nossa, conheci o amor da minha vida. Pim, tô casada. Agora eu mudo de direção. Agora eu estou na rota das casadas. Agora, se eu continuar me comportando como eu era antes, na antiga posição, aqueles atos agora vão se tornar pecados. Ou seja, todos os atos que não condizem mais com a nova posição dela de mulher comprometida, casada, agora são pecado. A mesma coisa para nós. Todos os atos que não condizem mais com a nossa nova posição de convertido, de filho de Deus, de noiva de Cristo, eu preciso de me arrepender e deixar. Porque a verdade, gente, é que esse livro aqui, essas verdades aqui, elas só vão fazer sentido para nós que somos cristãos mesmo. Que a gente entende o porquê, o prazer, o deleite, a importância. E agora que a gente se tornou convertido, filho de Deus, noiva de Cristo, a gente ocupa uma posição diferente que vai requerer de nós comportamentos diferentes. E mesmo que, vez ou outra, a gente às vezes tá ali sofrendo aquela metanoia que é progressiva, vez ou outra a gente às vezes vai ter uma tendência ainda a se comportar como a velha posição, tem que ter o arrependimento rápido. Pensa só, essa menina, ela acabou de se casar, a primeira semana de casamento, voltou da lua de mel, e aí, pim, um cara não sabia que ela tinha se casado e mandou para ela flores. E ela achou linda aquelas flores, que ela ama flores. Mas agora ela, opa, não posso, eu sou casada. Pim, nossa, desculpa, cara, eu sou casada, não posso receber isso, mas Deus te abençoe. Se arrependeu rapidamente. Por quê? Agora ela está sofrendo uma metanoia. Nossa, eu não posso mais ser presente de outros caras. Agora eu sou casada, tenho meu marido, eu amo ele, sou apaixonada por ele. É uma metanoia. E daqui a pouco já está todo mundo ali sabendo, olha, ela é casada. Daqui a pouco ela está se comportando como uma pessoa casada, comprometida, fiel. A mesma coisa, nossa. As pessoas têm que saber que nós estamos casadas, comprometidas em um relacionamento com Cristo. Os nossos comportamentos têm que passar essa informação. E eu não estou dizendo de comportamentos legalistas e religiosos, mas os comportamentos de uma noiva que é fiel, que está comprometida, que está apaixonada, que está desfrutando daquele relacionamento. Porque quando tem amor, quando há deleite, não tem peso em se comportar da maneira correta perante ao amado, porque é amor, é um prazer, é um privilégio ser fiel, ser leal a esse amado. Então, vez ou outra, na caminhada do cristão, a gente vai ter que sofrer arrependimento, frequentemente, na verdade, não é vez ou outra, não. Porque a gente ainda tem a carne habitando no nosso corpo, né? Nos assediando tenazmente. Arrependimento. Se você vacilou, se você se comportou como velho homem, arrependimento. Muda de rota rápido, confessa, deixa a prática e você vai alcançar misericórdia. Ou seja, o arrependimento é você entender que só tem um caminho, que não é as suas obras, que o pecado te separa de Deus, ele te leva à morte espiritual e que agora você tem a posição de filha de Deus, filho de Deus, noiva de Cristo Jesus. E você deve se comportar como tal, porque isso é maravilhoso, isso é digno. E como que isso se conecta com a fé em Deus? É justamente a pregação disso aqui, a pregação do arrependimento, que vai levar a gente a ter esse relacionamento com Deus. Se você vê João Batista, ele pregava arrependimento quando ele preparava o caminho para a primeira vinda de Cristo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois, o nosso Senhor Jesus, ele pregava arrependimento quando ele veio no seu ministério aqui em terra. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Depois, os discípulos, ali bem em Atos 2, início da igreja, acabou de descer o Espírito Santo, aquele alvoroço, oração em línguas, poder. Qual que é a primeira pregação de Pedro? Arrependei-vos dos vossos pecados. A pregação do arrependimento genuíno sempre tem que estar na base da pregação do evangelho, porque é justamente a pregação desse evangelho genuíno que vai abrir os meus olhos e vai me tirar da posição de inimigo de Deus, vai me colocar no caminho de ser amigo de Deus. E agora que eu sou amigo de Deus, eu posso conhecê-lo. E agora eu vou ter
fé na pessoa de Deus, porque agora eu o conheço. Porque eu não consigo ter fé em uma pessoa que eu não conheço. E eu não consigo conhecer uma pessoa da qual eu sou inimigo. E a única maneira de ser reconciliado e de conhecer, de ter a vida eterna e conhecer a Deus é através de Jesus Cristo. Então é a pregação do arrependimento que vai ativar essa fé, que vai me permitir conhecer a Deus. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O ouvir vem pela pregação da palavra. É só pelo caminho Jesus que você pode conhecer a Deus e então ter fé na pessoa dele, naquilo que ele fez. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais da fé em Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado. E é isso. Que Deus esteja contigo.